Programa Lions Clube Piracicaba Campestre. Apoio Cultural, Sindicato dos Funcionários Públicos de Piracicaba e Corretora de Seguros Giatti. Você bem protegido. Emissora Piracicaba TV, o canal 5 da NET. Meu nome é Sidney Schmidt e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de um assunto que envolve a questão da tuberculose. Hoje aqui do meu lado nós temos o Dr. Eduardo Rebeis, que é médico e coordenador do Programa Municipal de Tuberculose aqui de Piracicaba. Olá, bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês. Quero inicialmente agradecer ao Lions Clube, Série Campestre, e quero também agradecer à Prefeitura Municipal de Piracicaba pela oportunidade de estar falando aqui com todos os telespectadores. Bom dia a todos. Muito bem. Doutor, esse assunto é uma questão... muita gente já tinha, inclusive eu, imaginei que no nosso país essa doença já estava erradicada e pelo jeito não é bem assim, né? Sidney, para você ter uma ideia, existem relatos de identificação de tuberculose há 8.000 anos antes de Cristo. Com o advento da microscopia convencional óptica, mais ou menos em 1794, foi começado a identificar micro-organismos. O que são esses micro-organismos? Podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser protozoários, né? E Robert Koch, que foi o descobridor do bacilo da tuberculose, que é o bacilo de Koch, ele determinou esse bacilo em 1872. E graças a ele que a gente descobriu a etiologia, quer dizer, a causa da tuberculose, que é uma bactéria com formato de bastão, porque as bactérias podem ter várias formas, né? Elas podem ser formas redondinhas, cocos, elas podem ser espiraladas, espiroquetas, e essa é a bactéria em bastão, que é a bactéria que produz a tuberculose. Muito bem. Doutor, e o que causa a tuberculose? Então, a tuberculose, como a gente falou anteriormente, é causada por essa bactéria, que é o Mycobacterium tuberculosis, né? Essa bactéria, ela tem uma preferência, é uma bactéria extremamente, vamos colocar aqui, entre aspas, inteligente, porque ela vem atravessando os séculos, se mantendo apesar de todas as atuações do ser humano para combatê-la, né? E ela gosta do quê? Ela gosta de oxigênio, ela gosta de calor e gosta de umidade. Então, qual é o primeiro local que ela procura para se assestar, para ficar? Pulmão. É úmido, tem oxigênio e tem calor. Então, a causa da tuberculose é dada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Muito bem. E a tuberculose, como que ela transmite? Como que você pode adquirir uma tuberculose? A tuberculose, a porta de entrada da tuberculose é a via aérea. Normalmente, partículas, quando você tosse, quando você espirra com muita força, você emite partículas que flutuam, são menores que 3 micras, e partículas que vão ao chão. Essas que vão ao chão praticamente não têm problemas na transmissão da tuberculose. Aquelas que ficam planando, que ficam flutuando no ar, elas são aspiradas pelo outro indivíduo. E nessa aspiração, 3, 4 bacilos aspirados, que se localizam no pulmão, como eu já disse, um local quente, úmido e que tem oxigênio, a partir daí existe uma proliferação da bactéria. É claro, com as defesas pulmonares, o pulmão vai tentar fazer uma defesa primária contra essa bactéria, mas é assim que se transmite, via aérea. Toda tuberculose, seja ela de qualquer órgão, ela entra via pulmão, via aérea. Muito bem. E existe só um tipo de tuberculose ou não? Não, existem vários tipos de tuberculose. Então, é importante, a gente quando fala de tuberculose, se você permitir me estender um pouquinho mais nisso, Fique à vontade. Geralmente as pessoas pensam que a tuberculose é pulmonar. E realmente, a grande maioria das tuberculoses são pulmonares, né? 70%, 80% das tuberculoses são pulmonares. Mas existe tuberculose
pulmonar, laríngea. O que é a laringe? A laringe é um pedacinho do tubo da via aérea que liga a região da orofaringe até a traqueia. Então, é um tubinho, né, que é como se funcionasse como um tubinho de PVC que se une na traqueia e que possui as cordas vocais. Nesse local, na laringe, ela também se manifesta e ela também é transmissível. Porque quando a gente fala de localidade do bacilo de Koch e proliferação, a gente tem que pensar no seguinte: a tuberculose por si só é uma doença e a gente pode dividir em dois subtipos. Aquelas que são transmissíveis, que preocupam muito a saúde pública pela transmissão e pelo doente, e aquelas que preocupam a saúde pública apenas pelo doente, e não tem risco de transmissão. Então, por exemplo, a tuberculose pulmonar e laringe, elas têm risco de transmissão, né? Elas têm risco de transmissão por essas partículas que ficam flanando no ar. Então, elas produzem aquilo que a gente chama tuberculose bacilífera, né? O bacilo, que é mais ou menos, para a gente ter uma ideia, 70% das tuberculoses pulmonares são bacilíferas. De todas as tuberculoses, 70% a 80% são pulmonares. Dessas pulmonares, 70% são bacilíferas. E essas que preocupam muito a saúde pública, que além de adoecer o paciente, ela adoece a comunidade. Puxa vida, doutor. Olha aí, informações aí específicas a respeito da tuberculose, esse mal que ainda, infelizmente, não está erradicado. Está aqui do meu lado esse especialista aqui nessa questão, o doutor Eduardo Reis, que é coordenador do Programa Municipal de Tuberculose em Piracicaba. Você está assistindo ao canal 5 Piracicaba TV, o canal 5 da NET, né? Aqui mantido e administrado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Bom, doutor, dando continuidade aqui, quais os fatores de risco para a tuberculose? Seria muito importante essa pergunta, porque isso direciona a gente justamente para as questões sociais e profissionais, né? Residir em local fechado é um fator de risco. Residir em local em moradia que não tenha ventilação adequada é um fator de risco. Puxa. É claro que aí as pessoas, muitas vezes a gente é interrogado, é questionado, mas eu vou dormir de janela aberta? Não, a gente não deve dormir de janela aberta, porque a janela aberta propicia a entrada de outras coisas indesejáveis para dentro do quarto quando você está dormindo e que você não percebe. Você tem que dormir num local com janela aberta e uma tela, né? O ideal é que você tenha uma tela, que você tenha um protetor, uma veneziana, né? Que você tenha algum protetor entre você e o meio externo, para que bichos ou insetos não adentrem o seu local de dormida, que é o quarto, e possam provocar problemas de saúde. Fora isso, fora a moradia, as pessoas imunossuprimidas, são as pessoas que têm imunidade rebaixada, né? Quais são essas pessoas? As pessoas, os transplantados, pessoas que têm que tomar quimioterápicos, né? Imunossupressores, os pacientes neoplásicos que muitas vezes tomam em virtude da medicação oncológica abaixo a sua imunidade, né? Essas pessoas, os diabéticos, eu não sei se você sabia, mas uma coisa que é importante, que o fumo que propicia em 20%, acrescenta a probabilidade em 20% do indivíduo adquirir tuberculose. Então, os fumantes, os diabéticos, né, todos eles são pessoas mais suscetíveis a adquirir a tuberculose. Outro fator profissional importante, os profissionais de saúde têm um risco maior. Por quê? Porque é óbvio, se você convive com uma doença mais de perto, e isso acontece porque o profissional de saúde tem que atender os pacientes, muitas vezes não se sabe se esse paciente é portador ou não de tuberculose. Você tem que atender, você atende o doente, né, por um sintoma que ele esteja apresentando. E você, por isso, tem uma chance. Quem convive mais, tem mais chance de adquirir as doenças respiratórias. Isso não acontece só em tuberculose, né? Isso acontece nas doenças respiratórias de modo geral, né? O H1N1, por exemplo. Com certeza, com certeza. É outro.
Muito bem. E quais são os principais sintomas da tuberculose, principalmente em adulto? Bem, normalmente, eu vou fazer um parentezinho aqui nesse momento para dar um destaque no seguinte. Tossir não é normal. Fui claro? Foi bem claro. Então, isso é importante, porque muitas vezes a gente recebe nos consultórios os pacientes que chegam e falam assim, eu tenho uma tossinha, mas isso é normal. Tossir não é normal, tem que ter uma causa. Ele pode ter uma causa crônica, pode ter uma causa aguda, pode ter uma causa infecciosa, pode ter uma causa digestiva, né? E a gente sempre lembra, né? A tosse significa tuberculose? Não. A tosse é um dos sintomas que pode acompanhar a tuberculose, mas não significa tuberculose. Por exemplo, existem causas de tosse muito mais frequentes. Por exemplo, você tem bronquite, é uma causa de tosse muito frequente. Sinusite é uma causa de tosse muito frequente. Refluxo gastroesofágico, uma causa de tosse muito frequente. E nenhum desses pacientes estão tuberculosos. Agora, quando você tosse por mais de 2 semanas, né, você é um paciente que deveria ser investigado para tuberculose. Não é que você tenha tuberculose. Eu gosto de frisar bem isso, porque tudo parte de uma consulta, né? O importante é que as pessoas, quando estão com um sintoma como tosse, procurem o seu médico de confiança, seja ele do SUS, seja ele da saúde complementar, seja ele particular, o seu médico de confiança para que ele possa fazer a investigação. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, primeira coisa, tosse é um dos sintomas que acompanha a tuberculose. Porém, nem toda tosse significa tuberculose. 2. Febre vespertina. A pessoa que tem... O que é febre vespertina? Aquela febrícula que a pessoa tem, um pouco de arrepio de frio, no final da tarde. Né? Ele passa bem, mas no final da tarde tem um pouquinho de arrepio de frio, não se sente muito bem, acha que vai ter febre, 37,5, 37,8, né? Essa febre pode compor o quadro. Agora, toda febre como essa é tuberculose? Não. Cada sintoma eu vou frisar essas coisas porque as pessoas às vezes entendem que eu estou com uma febrícula, então eu devo estar com tuberculose. Não, você tem que passar por uma consulta e ser investigado como um todo. O indivíduo, para ter um diagnóstico, ele tem que ser investigado como um todo, não é um sintoma. Então, febre é um dos sintomas que pode compor o quadro clínico de tuberculose. Emagrecimento. O indivíduo emagreceu, ele se alimenta mal, ele está inapetente, está emagrecendo, né? Outra coisa, sudorese noturna. O paciente, até no inverno, ele sua durante a noite, mas ele sua bastante, ele tem que trocar o lençol. A esposa, às vezes nem o doente que fala se está acompanhado, é o acompanhante, ou o marido, ou a esposa. Nós temos que levantar de noite e trocar o lençol, de tamanho é a sudorese. Então, esses são os principais sintomas no adulto, né? Reforçando que para nós, em termos de saúde pública, é muito importante que as pessoas se conscientizem e está com tosse há mais de 2 semanas. Você veja só, o Programa Nacional de Tuberculose considera a tosse por mais de 3 semanas. Aqui no estado de São Paulo, a divisão de tuberculose do estado, e nós como cidade pertencente ao estado de São Paulo, consideramos 2 semanas o suficiente para que esse doente seja investigado para a tuberculose. Ou seja, procurar a unidade, se ele está com tosse produtiva, colher uma pesquisa de BK de bacilo de Koch direto. Não sei se eu respondi. Sim, com certeza. Você falou um assunto muito interessante, você tocou numa questão e muita gente tem esse problema de fazer um autodiagnóstico, de ir na farmácia, se automedicar, né? Isso é um problema, acho que, do nosso país, né? Então, realmente, as pessoas precisam, não pode ir pelo achômetro, não pode, por mais que a nossa avó, os nossos antepassados tenham um conhecimento de causa das questões, é sempre vital você procurar um médico, você ter um diagnóstico exato em mãos, um exame laboratorial, para que você possa ter certeza, né, doutor, e estar fazendo os encaminhamentos aí necessários para cuidar da patologia. Bom, você falou dos adultos e das crianças? Bem, as crianças, elas têm sintomas semelhantes aos dos adultos e a gente acrescentaria aqui, por causa das crianças, o seguinte: criança que está mais irritada do que o habitual, né? Criança
que está inapetente. Geralmente ela tem um bom apetite e está inapetente. Criança que emagreceu, que é o caso dos adultos também, que não era, ela está em fase de crescimento e está emagrecendo. Então, tudo isso alerta, mas isso não significa que a criança que esteja com esses sintomas tenha tuberculose. Repito, isso é muito importante. Ela tem que passar por uma consulta aí, no caso, com um pediatra. O pediatra vai fazer a sua avaliação, porque existem muitas outras doenças que se encaixam nesses sintomas. Um lembrete fundamental: se nenhuma criança for detectada, foi diagnosticada tuberculose, nós temos do serviço de saúde, o pediatra sabe disso, o clínico sabe disso, nós temos que procurar quem? O adulto que transmitiu. Então, diante de uma criança com tuberculose, nós temos que procurar o foco. E o foco geralmente está intradomiciliar, está na escola, está na creche. Então nós temos que ir em busca desse foco. Para quê? Para proteger essa pessoa que está transmitindo e para proteger o resto da comunidade. Muito bem. Doutor, e como fazer o diagnóstico da tuberculose? Essa é uma pergunta que eu gosto muito, porque o diagnóstico, hoje em dia existe uma forte tendência das pessoas no nosso meio e no exterior a se firmar em exames complementares. Como o próprio nome fala, são exames complementares. O diagnóstico da tuberculose principal é o clínico. É a consulta médica, a avaliação do clínico, a avaliação do especialista, eventualmente se a pessoa tem um especialista que siga, ou seja, a avaliação do seu médico de confiança é o que vai determinar. Porque muitas vezes você trata a tuberculose, você tem todo um quadro clínico compondo a tuberculose e não encontra um comprovante laboratorial. Mesmo assim, você vai tratar a tuberculose. Porque o que vale é a clínica, doente emagrecido, com tosse, subfebril, sudorese noturna, com lesões eventualmente detectáveis na ausculta. A ausculta quer dizer o exame pulmonar clínico. Você pode tratar. É claro que no meio de hoje, no nosso meio, com as disponibilidades que nós temos, tanto da imagem como laboratorial, isso fica mais fácil, né? Mas a minha mensagem é assim: a clínica continua sendo soberana no diagnóstico de tuberculose. É claro que agora auxiliada por quê? Auxiliada por pesquisa de bacilo de Koch, pesquisa direta. O que é a pesquisa direta do bacilo de Koch? O indivíduo vai até o posto de saúde, vai até o laboratório, recebe um frasquinho, ele vai até um local apropriado. Nesse local apropriado, ele escarra nesse frasquinho, mas tem que ser um escarro profundo. Não adianta escarrar saliva, porque você vai simplesmente queimar o exame. Ou seja, você vai dizer assim, não tem nada. Mas se o indivíduo simplesmente cuspiu saliva, ele não é para ter nada. Na saliva não vai detectar o bacilo de Koch. Ele tem que escarrar profundamente, colher aquele material. Esse material vai ser examinado com microscopia, e isso chama-se pesquisa direta do bacilo de Koch, que é o BAR, vai procurar bacilo álcool ácido resistente. Então, essa é uma forma de se conseguir. Existem outras formas, cultura desse material. O diagnóstico mais firmado, mais forte, é o da cultura, é óbvio, que ele não só mostra o bacilo, como ele mostra que ele está em crescimento, ele está ativo, ele está vivo. Então, eles conseguem determinar não só o gênero, como a espécie. Porque se você determina só o gênero, por exemplo, Mycobacterium, existem várias micobactérias, mas precisa ver se ela é a tuberculose. Porque aí, determinando o gênero, a espécie, você tem condições de determinar o antibiograma, quer dizer, o que você vai dar para esse doente. Seria o ideal. Normalmente, no Brasil e no exterior, o bacilo de Koch positivo, sem a cultura, já se inicia o tratamento. Não há necessidade da cultura. Porque a forma mais comum de bacilo álcool ácido resistente no ser humano é o da tuberculose. Isso não quer dizer que em alguns casos especiais, em casos mais duvidosos, em casos selecionados, se propõe também que se faça a cultura.
Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, de relatar, é o seguinte, são os exames de imagem. Raio-x de tórax, tomografia computadorizada de tórax. Todos esses auxiliam, são métodos que complementam, aí são os métodos de imagem complementares, que complementam a sua hipótese diagnóstica, que foi a clínica, que foi a hipótese de tuberculose. Além disso, nós temos hoje outros meios diagnósticos. Né? Provavelmente Piracicaba, nos próximos meses, vai conseguir obter isso esse arsenal, né? Que é um meio de identificação de DNA do bacilo da tuberculose. Isso é uma coisa nova, e algumas cidades já receberam, e nós estamos pleiteando isso como programa, e já nos foi dado uma sinalização de que isso pode ser que venha a acontecer. Não temos ainda, mas é uma coisa que nós estamos almejando muito para que tenhamos também o auxílio do DNA nesse diagnóstico. Muito bem. Doutor, no começo do século XIX era considerado incurável, né, a tuberculose. E hoje em dia, a gente pode afirmar que a tuberculose tem cura? Eu vou fazer uma breve história do tratamento. Pois não. No começo do século XIX, as pessoas que eram tidas tuberculosas, elas não tinham perspectivas, pelo menos pela ciência. Meado do século XIX, começou a se perceber que muitos desses doentes se curavam sozinhos. Aliás, como acontece até hoje. Muitas das tuberculoses se curam sozinha. Entre 1930 e 1940, 45, foi a moda, a vez da cirurgia. Então, ou era por colapso pulmonar, por quê? Porque quando você faz com que o pulmão murche, existem várias maneiras de se fazer isso, ele murcha como uma bexiga, você diminui o que dentro dele? Você diminui o oxigênio. O que o bacilo quer? Ele quer oxigênio. Então, se você murcha o pulmão, você tem menos oxigênio. Então, o bacilo fica insatisfeito com aquela nova moradia. Então, ele procura outro local. Então, existiam os colapsos pulmonares, existiam as ressecções pulmonares, que em algumas situações ainda são aplicados. Não é uma situação habitual, mas em situações que você não tem outro recurso, você ainda dispõe dos métodos cirúrgicos como o tratamento da tuberculose, mais raramente. Mas o grande impacto no tratamento da tuberculose foi o tratamento medicamentoso, o tratamento clínico, são os antibióticos. Né? Os antibióticos aconteceram por volta de 1945, na época da Segunda Guerra. E isso foi um impacto muito grande. Realmente começou a resolver os casos de tuberculose a utilização dos primeiros antibióticos. E o segundo grande impacto foi que a partir de 1995, esses antibióticos começaram a ser utilizados com outro critério. O que é outro critério? Tratamento diretamente observado. Então, as pessoas que estão me escutando, eu gosto de repetir. O tratamento diretamente observado, que é o tratamento de todo dia você ir até o centro de saúde, ir até a unidade de saúde, seja ela suplementar, seja ela do SUS, e obter do profissional de saúde, do enfermeiro, a medicação, e esse enfermeiro verificar que você engoliu a medicação, isso faz parte de um tratamento, porque isso é muito importante, porque as pessoas, muitas vezes, melhoram em um mês, 20 dias após o início do tratamento. E como ninguém gosta de manter tratamento, manter tomando a medicação, e que a maioria tenta fazer, já estou melhor, eu vou parar. Isso é um erro crasso. Vou repetir. Não se deve parar o tratamento da tuberculose antes da orientação médica. Isso é um problema de saúde pública. O tratamento de tuberculose tem que se estender no mínimo por 6 meses. Você estando bem
ou se você não estiver bem, você tem que recorrer de novo aos recursos médicos para ajustar essa medicação. Muitas vezes uma medicação não dá certo com o paciente, precisa ver ajustes. Mas o importante é que o prazo tem que ser de 6 meses no mínimo. Existem pacientes que tratam até muito mais tempo, mas o mínimo é 6 meses. Quem propôs essa modificação do TDO foi um japonês, Koshi. Em 1995 foi proposto isso. E até hoje, no mundo inteiro, existem dificuldades de se manter esse tipo de tratamento. E é por isso que eu peço, como a gente sabe que esse programa tem uma vasta amplitude com os telespectadores, eu peço, as pessoas que conhecem pessoas com tuberculose, as pessoas que têm tuberculose, por favor, mantenham o tratamento. Isso é fundamental para você, fundamental para a sua comunidade, fundamental para que o programa de tuberculose do município e o programa de tuberculose nacional mantenham uma tuberculose controlada. Muito bem. Doutor, infelizmente o nosso tempo já está se encerrando, o assunto é vasto, daria para a gente explanar muito mais, mas vamos tentar concentrar aqui nessas informações de conscientização da população e, claro, não podíamos deixar de falar como prevenir a tuberculose, doutor. Isso é uma das ações. Agora, em 2014, aconteceu uma reunião sobre tuberculose na Organização Mundial de Saúde. E aí, os grandes pilares que nortearam essa reunião foram os seguintes: tratamento e diagnóstico, ações sociais e políticas. Tem que haver ação política, conscientização dos gestores da importância do tratamento da tuberculose, e tem que haver ação também social. Buscar as pessoas que usam casa, buscar os privados de liberdade, buscar as pessoas que estão em abrigos, em orfanatos, para que a gente possa conter. E outra perna da Organização Mundial de Saúde foi justamente novas descobertas, e inovações. Para quê? Para os tratamentos. O tratamento que nós temos hoje são tratamentos que vêm desde praticamente 1945. Eles foram modificados em algumas coisas, outras medicações foram introduzidas, mas o básico ainda é antigo, funcionando muito bem. Se tomado adequadamente, funciona muito bem, sem problema. Prevenção, que é a sua pergunta. Eu fiz só um parênteses. Sim, claro. Prevenção, importante é a vacina. Nós temos vacina, a BCG, que é a vacina da tuberculose. Na nossa cidade, essa vacina é administrada ainda intra-hospitalar, salvo em alguma contraindicação que é determinado pelo médico do paciente no momento. E as pessoas que se tornaram contatos de pessoas com tuberculose devem procurar a unidade de saúde como contatos. Elas não estão doentes, elas são contatos, para que elas sejam avaliadas e se veja a necessidade ou não de um tratamento complementar, da infecção latente da tuberculose. Então, isso é avaliado pelo médico da unidade, isso é avaliado pelo médico do Centro de Doença Infecciosa do município, e para ver se a pessoa vai ter necessidade ou não de tratamento complementar. Basicamente é isso. É claro que o assunto, como você falou, é muito mais extenso e não vou entrar em pormenores porque não caberia nesse momento. Muito bem. Doutor, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre que tiver questões relevantes para a nossa população. A nossa emissora de portas abertas, o Lions Clube Piracicaba Campestre está à disposição. Quais as suas considerações finais, doutor? Eu teria as seguintes considerações. Em primeiro lugar, agradecer ao Lions Campestre, agradecer ao professor municipal de Piracicaba por essa oportunidade e dizer para as pessoas que o intuito dessa entrevista aqui hoje é puramente informativa. Nós queremos levar à população a informação de que tuberculose tem cura, que a tuberculose tem tratamento, que o tratamento da tuberculose é totalmente gratuito e que nós não podemos, de forma nenhuma, interromper o tratamento. Interromper o tratamento significa promover a resistência do bacilo. E promover a resistência do bacilo, o que é resistência? Quando você dá o remédio e esse remédio não faz mais efeito. Então, nós estamos queimando o nosso arsenal, as nossas armas contra o bacilo. Então, se você tem tosse há mais de 2 semanas,
procurar a unidade de saúde, seja ela qual for, de que forma for. Né? Se você está tratando, não abandone o tratamento. Só termine o tratamento a hora que o seu médico te liberar. Né? E que as crianças que, porventura, tenham o diagnóstico de tuberculose, que se procure o adulto que, eventualmente, o adulto ou a outra criança, né? O contato dessa criança que transmitiu para esse doente atual. É isso. Muito obrigado e que todos tenham um bom final de dia. Muito bem. Obrigado, doutor. É isso aí, você está acompanhando aqui o programa Lions Clube Piracicaba Campestre, no canal 5, Piracicaba TV. A gente vai para um rápido intervalo, volta já, mas antes disso eu quero mandar um abraço. Tem alguns amigos, algumas pessoas que estão assistindo, mandando aqui o WhatsApp. Hoje a gente nem abriu esse canal de comunicação, né? Hoje o intuito do programa era mais realmente passar as informações para a população, mas não posso deixar de mandar um abraço aqui para o meu amigo Beto Mezzanelli, né? Para o Raul lá da SCI, essa empresa maravilhosa aí que está alimentando o Brasil, não é isso, Raul? Nossa última conversa lá. A Juliana Schmidt, também aqui. Eu tenho a Tailine Vitória. Um grande abraço para todos vocês que nos dá a audiência. Muito obrigado pela sua audiência, ok? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos estar conversando aqui com o Moisés Taglietta, que é o coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, também aqui de Piracicaba, tá bom? Ele também vai dar um recadinho para a gente aí. Não saia daí, nós voltamos já. Programa Lions Clube Piracicaba Campestre. Apoio Cultural, Sindicato dos Funcionários Públicos de Piracicaba e Corretora de Seguros Giatti. Você bem protegido. Falei, foi rapidinho, já estamos de volta com o programa Lions Clube Piracicaba Campestre. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o nosso canal comunitário, o canal 5, né, da NET aqui de Piracicaba. Quero mandar, os abraços estendem aqui, né? Antes do intervalo mandei alguns abraços e agora voltando, quero mandar um grande abraço para o nosso presidente Renato Giatti, né? Grande amigo, grande profissional que está sempre com a gente aí, permitindo aí que o trabalho da TV possa ser feito. Um grande abraço para a presidente do clube, né, do Campestre, a Margarida, e em nome dela, toda a diretoria que muito nos apoiam aí, né, nesse trabalho filantrópico aí com a TV comunitária. E eu quero convidar você, entidade, né, você que tem um trabalho sem fins lucrativos, venha participar conosco. A TV está de portas abertas. Nós estamos aqui à disposição para estar aí mostrando, né, dando notoriedade aos trabalhos que vocês realizam com tanto carinho, com tanto vigor para a nossa sociedade. Bom, o assunto do primeiro bloco foi, né, tuberculose, e agora o assunto acaba prolongando aqui de uma certa forma, né? Nós estamos com o Moisés Taglietta, que é o coordenador da Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal. Moisés, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, okay. Né? Agradecer aqui a oportunidade da TV e um abraço para todos os amigos do Lions Clube. Muito bem. Moisés, e a tuberculose? Qual que é o trabalho dentro da Vigilância em Saúde? Qual é a relação com a tuberculose? Bem, a tuberculose é uma das áreas da vigilância em saúde aqui no município e é de suma importância você fazer vigilância, né, em doenças como a tuberculose. Só assim você sabe qual é o mecanismo, né, como é que essa doença está se transmitindo dentro da população, quem é que vem adoecendo, quem é que se infecta com essa doença. Esse é o grande mote da vigilância para as doenças, principalmente infecto-contagiosas, para que a gente possa traçar estratégias de controle. Então, se eu sei onde é que ela está, eu sei como buscar formas de prevenir, né? Então, isso é a parte da vigilância. E lembrando que a tuberculose esse ano, né, pelo segundo ano consecutivo, desde o início aqui da administração do Dr. Rebeis, que me precedeu aqui na mesa, né? Sim. No programa de tuberculose, está então realizando o simpósio municipal, né? Simpósio regional, né, de tuberculose, dirigido a profissionais da área da saúde. Vai acontecer esse ano na Unimep,
no teatro principal lá na Unimep Taquaral, e vai contar com pessoas bastante importantes na área, né? Importantes já de nome, já de tempo que trabalham com isso. Então é bastante interessante participar desse simpósio para todos os profissionais de saúde. E para nós tem uma importância maior ainda para o município, que a gente quer cada vez mais qualificar os nossos profissionais, né, para o atendimento dessa enfermidade, como já foi dito, aí tão antiga, mas que, por incrível que pareça, você perguntou, né, da questão que as pessoas acham que a tuberculose estaria erradicada. Né? Sim. Em lugar nenhum do mundo. Não é uma condição apenas do Brasil ou do chamado terceiro mundo ou do mundo em desenvolvimento. O mundo desenvolvido também tem tuberculose. E a tuberculose, alguns epidemiologistas afirmam e reafirmam que a tuberculose mata ainda o que morrem de pessoas de AIDS e câncer juntas a todos os anos. Então mata muitas pessoas ainda, é a causa de morte de muitas pessoas. Os pacientes com AIDS, por exemplo, a maior causa de morte, né, por outra infecção é a tuberculose. Então não é uma doença que a gente pode negligenciar, né, que a gente pode deixar de trabalhar e deixar para lá. Então a ideia de se fazer um simpósio a cada ano é para trocar experiência, para que as pessoas evoluam nos tratamentos. Então, por exemplo, esse exame, né, que já foi citado, que é um exame novo, que a gente está pleiteando para Piracicaba, mas é uma técnica nova que os profissionais provavelmente não aprenderam. Os que estão aí, né, trabalhando hoje não aprenderam, por exemplo, na faculdade. Essa técnica não existia. Isso tem que haver essa troca de experiência. Então é isso que o município vem tentando promover para os profissionais de saúde. Como eu falei, toquei em AIDS, né? Nós temos aí algumas questões aí, só fazendo um link, que também é da área da vigilância. Então no dia 18 a gente tem esse simpósio, que é dirigido a profissionais de saúde, mas no dia 14 e 15 também agora, de agosto, a gente vai ter um evento aí sim aberto a toda a comunidade, todos que quiserem comparecer e puderem comparecer, compareçam, que é a primeira conferência municipal de Piracicaba de DST, AIDS e hepatites virais. Então são doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Tem um link também com a tuberculose, né? Como eu já disse, a infecção oportunista mais importante dos pacientes de AIDS é a tuberculose, né? É a comorbidade mais importante. Então, convidar todos para participar, vai ser abertura na sexta-feira à noite, lá no auditório do Centro Cívico. Muito bem, muito bem. Infelizmente, o tempo do nosso programa estourou e eu fiz questão que você participasse, mesmo que fosse uma participação pequena, mas você estava acompanhando aí o nosso convidado anterior, então eu falei, vamos aproveitar a sua presença aqui, né? Você já teve oportunidade, até inclusive falou desse evento já no programa anterior que nós tivemos aqui com o Marcelo, né? Exato. Inclusive quero mandar um grande abraço para o Marcelo. O Marcelo está se recuperando aí de uma pequena cirurgia, né, Marcelo? E logo vai estar novamente aqui conosco. O programa do Lions você pode assistir todos os dias na faixa da hora do almoço, meio-dia, né? Ou com o Marcelo Oliveira ou comigo, Sidney Schmidt. Mas assim, todos os dias, né, de segunda a sexta, nós estamos aqui para trazer informações aí para você, questões relevantes da nossa cidade. Bom, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer imenso tê-lo aqui. As suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, né, do espaço que vocês têm dado para a gente. Acho que tem cumprido muito bem o papel, né? Muito interessante. Muito obrigado. E muito interessante o trabalho de vocês, o programa que vocês estão conduzindo, sendo ao vivo, né? Bastante energia que a gente, né, sente num trabalho ao vivo. E lembrar para as pessoas, então, tuberculose é coisa séria, né? Quem tiver qualquer um dos sintomas, mas o sintoma mais fácil da gente perceber, tosse há mais de 2 semanas, procure uma unidade de saúde, né? Procure seu médico de confiança, faça os exames, porque pode ser tuberculose? Pode, porém tuberculose tem cura, por mais que as pessoas tenham medo dessa doença, ela tem cura e é um tratamento que está disponível. Qualquer dúvida, por favor, faça um contato no 3437-7500, que é o telefone do CEDIC, onde está sediado o Programa Municipal de Tuberculose. E quem quiser se inscrever para o simpósio, né, de tuberculose, profissionais de saúde, entre em contato com
Emelinda, então, os cuidados de Emelinda, mande um e-mail para dve@piracicaba.sp.gov.br, tá? DVE seria Divisão Vigilância Epidemiológica, DVE. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Estamos aí, as portas estão abertas para vocês, tá bom? Muito obrigado a você, ao Lions, um abração para o Marcelo também. Isso. Tá? E a Piracicaba, que sempre, né, a gente adora tanto mesmo, né? Com tá certeza, com certeza. Ok, nosso programa vai chegando ao final. Eu quero agradecer você pela audiência, obrigado por estar conosco, né? 1 hora aí no ar conosco, estamos, né, na medida do possível, trazendo informações relevantes para Piracicaba, informação de utilidade pública, né? O nosso trabalho aí comunitário. E como o Moisés mencionou agora de pouco, né? Aqui a nossa transmissão é ao vivo, estamos no interior e no interior as coisas se complicam um pouco, né? A respeito de investimentos, a respeito desta, né? A capacidade técnica não é tanto igual na capital. Então eu quero parabenizar, né? Os programas independentes, nós temos aqui diversos parceiros, né? Eu não vou nem me arriscar a dizer o nome, pessoas conhecidas da cidade, jornalistas conhecidos, radialistas conhecidos, né? Que estão fazendo aqui um trabalho conosco, estão acreditando no canal comunitário. Então eu quero parabenizar essas pessoas, né? E falar para vocês que a gente reconhece o trabalho de vocês e sabe das dificuldades do dia a dia, de estar fazendo a produção das matérias, a questão técnicas, né? A questão, mais uma vez falando, de investimento. Parabéns a vocês que acreditam no canal comunitário e parabéns a você, telespectador, por nos dar o privilégio da sua audiência. O programa do Lions vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação. E um grande abraço e até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez com um novo entrevistado, trazendo informação para você, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Programa Lions Clube Piracicaba Campestre. Apoio Cultural, Sindicato dos Funcionários Públicos de Piracicaba e Corretora de Seguros Giatti. Você bem protegido.